Olá, colega do YouTube, vamos para mais um vídeo, tá? Esses vídeos agora, eles vão começar, talvez seja não mais curtos, né? Mas com mais lento de passagem de um componente para o outro. Por quê? Porque agora nós vamos estudar mais detalhado. Por exemplo, nós vamos estudar todo um componente desse, tá? Vamos estudar todo um conversor desse aqui. Então, tem muitas pinagem e assim leva mais um pouco de tempo, tá? Por isso que o andamento é mais lento um pouco, mas a gente é mais lento um pouco. Ó, você vê que tem várias pinagens, vou ter que explicar como funciona cada um, então isso demora mais um pouco, tá? Antes de eu iniciar a falar sobre o conversor DC-DC, tá? Que no caso é esse aqui, ok? Veja aqui que o conversor DC-DC, o que é que ele tem aqui? Ele vai ter uma bobina, tá? Ó. Ele vai ter um feedback aqui, ele vai ter um pino de habilitação, vai ter uma entrada, vai ter um boost start aqui, ó, vai ter todo esse, tem mais pinagem, mais componente para ser analisado, tá? Então resolvi fazer logo, começar pelo mais fácil aqui para ficar mais fácil de entender. E assim, eu resolvi começar por esse conversorzinho aqui. Na realidade, isso aqui ele é um conversor linear, tá? É um LDO. Deixa eu mostrar aqui para vocês a foto dele para vocês entenderem, ó. Um conversor linear é esse bichinho aqui, ó. Ele é bem facinho para vocês entenderem aqui, ó. Dá um quadradinho aqui, ó. Tá, ó. Olha como é o sistema dele, tá? Então aqui ele é um conversor linear, um LDO, tá? Por quê? Porque esse pino aqui do meio é praticamente esse outro aqui. Então ele tem um de entrada, um de saída e um GND, tá? Praticamente é assim que funciona, tá? Eu vou mostrar aqui, decorem esse formato aqui, tá? Porque eu vou explicar para vocês aqui. Geralmente aquele conversorzinho lá é um desse aqui, tá? Ó, onde tem uma entrada e uma saída, tá? Geralmente é isso, tá? Onde tem um aqui, ó, igual isso aqui, tá, ó. Tem uma entrada, uma saída. Tem uma entrada e uma saída. Ou seja, o que é que ele faz? Ele entra, por exemplo, aqui 5 volts, saiu 3. Entrou 5, saiu 1 e pouco, tá? Então, geralmente ele faz somente isso, tá? Ele é mais simples do que os outros. Então, se você vem aqui, ó, para você ver ele, você vê aqui que ele só tem praticamente esses 3 pinos, né, ó. Você tem aqui uma entrada, tá? No caso aqui de 5 volts, tá? Ó, no caso aqui é standby, entre 5 volts. Você vê que ele tem um GND, um terra. E ele tem praticamente 2 pinos aqui, mas 2 pinos praticamente só é um. É a saída de 3.3, tá? Ó. Então o que acontece? Ele não tem bobinas aqui. Ele só tem um capacitor de filtro aqui na entrada, tá? E aqui na saída ele tem outros capacitores de filtro aqui, ó, tá? Então ele é bem simples, tá? Então, esse aqui ele é um conversor linear, tá? Um LDO que é bem simples. Você vai ver só esse capacitor aqui na entrada e esses outros capacitores aqui na saída. Você não vai ver bobina ou feedback ou várias coisas, o pino de habilitação dele não vai ter. Então ele fica até mais fácil de analisar um defeito, tá? Porque você vai pegar aqui, se ele está chegando 12 volts, por que ele não está saindo? Ele tem que sair. Então a única coisa que precisa ser analisado se está na hora dele tá aparecendo ou não essa voltagem. Mas se chegar a 12 volts aqui, ele praticamente ficou obrigado a sair no outro lado os 3.3 volts, tá? Porque ele não precisa de nada para habilitar ele. Só chegou e converteu e acabou. Isso é simples assim. Chegou uma voltagem, converteu e passou para o outro lado, tá? Então você vê aqui que não existe chave para habilitar ele. No caso aqui, ó, chega 5 volts daqui, tá, ó. Quando é no outro lado, ele sai 1 ponto alguma coisa no outro lado. Você vê, ó, que então geralmente eles são bem simples assim, tá? Depois vou dar uma dica de como isso funciona, de como jampear isso, de como injetar uma tensão. Então assim, tem tudo como a gente fazer uns bizus aqui para essas coisas funcionarem, tá? Mas nesse momento eu quero que vocês compreendam e entendam como funciona isso aqui. Você vê que ele é bem simples mesmo, tá? Só tem esses dois filtro de entrada e saída, tá? Você vem aqui no outro, ó, você vê que ele é bastante diferente, é bem mais complexo, ó. Tem filtros, tá?
tem divisores de tensão para habilitar. Você vê que tem um feedback aqui, ó, um divisor de tensão aqui, ó, no feedback, tá? Já na saída, eu vou estar explicando para vocês no próximo vídeo como isso aqui funciona bem direitinho, tá? Mas a ideia é essa, é passar a diferença de um, né, de um conversor linear, certo? Um LDO para um conversor DC-DC, que é mais complexo um pouco, tá? Então, pessoal, esse vídeo é bem curto mesmo, tá? É só para vocês verem a diferença de um e do outro e ver ele aqui na prática, como é o formato dele, tá? Ó. É bastante simples, tá? Não sei se tem algum outro aqui, ó. Deve ter, eu tenho que ver, porque às vezes parece, mas não é. Então tem que ver se o 5 realmente ele é um conversor linear também, tá? Então assim, o conversor DC-DC ele é muito parecido, não sei se aqui é mas geralmente ele vem acompanhado de uma bobina, tá? Ó, aqui uma bobina. Geralmente onde tem uma bobina, geralmente tem que ver qual se é um conversor DC-DC, que geralmente tem uma bobina do lado. Bobina essa que a gente vê logo ela aqui, tá? Ó, que essa bobina é de extremamente importância, porque ela vai ter de um lado PWM e do outro uma corrente contínua, tá? Então é interessante a gente saber analisar isso aqui, que eu vou estar explicando nos próximos vídeos, tá? Beleza? Pessoal, pois é isso aí, espero ter ajudado aí e curtam os vídeos aí, tá? Isso aí foi feito para vocês mesmo. Um abração aí, fiquem com Deus aí e até a próxima.